Aleluias, glória a Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nos dirigimos à Tua santa presença, ó Pai. Mais uma vez para Te agradecer pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Deus Altíssimo. Porque Tu és o Deus que a cada dia se compadece de nós. A Tua palavra nos ensina, Deus Altíssimo, que as Tuas misericórdias, ó Pai, são as causas de nós não sermos consumidos. Deus Todo-Poderoso, continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas, abençoando a nós, a Tua santa e amada igreja. Deus Todo-Poderoso, Te agradecemos pela salvação que Tu nos deste na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Tua palavra nos ensina dizendo que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Continua, Deus Altíssimo, pelejando por nós, os Teus servos, pelejando pelas Tuas servas, pelejando pela Tua santa e amada igreja em toda a face da terra. Nós Te pedimos e Te agradecemos no maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, amém e amém. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Neste momento, eu convido a amada igreja para louvarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o hino de número 291 da harpa cristã. Neste nosso culto de adoração a Deus, hoje, domingo à noite, dia 26 de julho do ano da graça de Deus de 2020. Hoje também estamos agradecendo a Deus mais uma vez pela vida dos avós. Hoje é comemorado o Dia dos Avós. Que o Deus Altíssimo continue abençoando, multiplicando as bênçãos sobre a vida dos avós. Estes que são verdadeiros presentes de Deus, verdadeira dádiva de Deus para nós, os nossos avós. Que cada família, que cada lar, os netos, que cada ente querido, que os familiares possam a cada dia colocar os avós em lugar de honra no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, porque verdadeiramente são presentes de Deus para nós. Que o Deus Altíssimo multiplique as bênçãos, não somente hoje, que é comemorado o Dia dos Avós, mas a cada dia o Deus Todo-Poderoso conceda saúde, paz, vigor, verdadeira felicidade aos avós, aos netos, aos familiares, a toda a família, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. 291 da harpa cristã, meus queridos. Louvemos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deu tom aí, Tatinha, por favor, de cruz já. Se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morreu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Aleluias! Glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero convidar a amada igreja para nós meditarmos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Versículos de número 22 ao 25. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 22 ao 25. Assim nos diz a palavra de Deus: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Em outras traduções ainda nos diz: e esta é a palavra que entre vós foi anunciada. Amém, irmãos? Então, meus queridos amados irmãos, nesta epístola universal, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola,
ele escreve dizendo que nós devemos a cada dia, no versículo 22, devemos a cada dia buscar a purificação da nossa alma na obediência à verdade, na obediência à palavra de Deus. Para uma vida pautada na palavra de Deus, no amor fraternal, num amor não fingido. Ele chega a dizer: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E neste amor de Deus, o versículo 23 completa dizendo: sendo de novo gerados não de uma semente corruptível, mas da semente incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, a nossa obediência à verdade é a obediência à palavra de Deus. Essa palavra de Deus que é viva, essa palavra de Deus que é eficaz, essa palavra que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Meus amados irmãos, nós sabemos que as promessas do Senhor, aquilo que Deus prometeu na sua santa palavra, nós podemos esperar com toda confiança, porque fiel é o que prometeu. O Deus Altíssimo, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ainda diz o apóstolo Pedro no versículo 24: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, secou-se a carne, e caiu a sua flor, e caiu a glória do homem, caiu a vaidade do homem. O homem, ele precisa voltar para Deus. Quando eu falo homem, a mulher está incluída, estamos falando da humanidade. A humanidade precisa voltar para Deus. Precisa novamente reconhecer que só o Senhor é Deus. Nós vemos através de toda a história da revelação da palavra de Deus. Nós vemos lá no Egito que o faraó considerava-se um Deus, a ponto de que os egípcios, quando o faraó dava uma ordem, dizia que era o próprio Deus em forma de homem que estava falando. E o Deus Altíssimo, para mostrar a sua glória, livrando o povo de Israel do Egito, mandou que Moisés fosse até Faraó. E quando Moisés foi até Faraó, o Deus Altíssimo revelou que ele mesmo é que libertaria o povo de Israel do Egito. Quando, na última praga, que foi a mortandade dos primogênitos, e que Deus enviou o anjo com o juízo sobre o Egito, mas aquele que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ali não haveria mortandade, o anjo passaria com juízo e não faria mal. O Deus Altíssimo estava mostrando, apontando para o Cordeiro de Deus que haveria de vir ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, que derramaria sangue remidor, e pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, o Deus Altíssimo agora apaga os nossos pecados e nós somos livres da ira futura. O Deus Altíssimo, pela sua palavra, ele tem mostrado desde o Antigo Testamento que tem uma salvação para a humanidade. E quando Faraó mandou agora o povo ir, mandou que o povo fosse, e Faraó depois foi atrás do povo de Deus, arrependeu-se de ter liberado o povo, e agora arregimentou seu exército para perseguir o povo de Deus. E Deus tinha guiado agora o povo para Migdol. E ali onde Deus guiou o povo, alguns israelitas começaram a dizer: por que Deus nos trouxe para este deserto? E quando olhou que viu o exército de Faraó fazendo grande poeira, os carros de Faraó, o exército vindo contra o povo de Israel, que era um povo pastoril, uma população de mais de 600 mil homens na idade de exército, ainda com crianças, com jovens, com idosos, uma população que aproximadamente chegava a quase 3 milhões de pessoas.
e ainda carregando, levando seu gado, levando seus utensílios, e de um lado montanhas, do outro lado montanhas, atrás o exército de Faraó, e na frente o mar vermelho. Mas Deus já tinha dito a Moisés: os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E o Deus Altíssimo já tinha dito a Moisés: o que tens na mão, Moisés? E Moisés tinha uma vara, e Deus mandou que Moisés agora tocasse no mar, ferisse o mar, e o mar vermelho se abriu, e o povo de Israel atravessou a pés enxutos até o outro lado. O exército de Faraó, que entrou perseguindo o povo de Deus, quando Moisés estava do outro lado, agora tocou nas águas novamente, e o mar vermelho se fechou e pereceu o exército de Faraó, e o povo de Deus cantou o hino da vitória. E Deus tinha prometido a Moisés que Israel herdaria a terra prometida. Apesar da desobediência dos israelitas durante 40 anos no deserto, mas Deus cumpriu a sua promessa e deu a Israel uma terra que emana leite e mel. Queridos, falando assim de uma forma espiritual, fazendo agora uma analogia de uma forma espiritual, nós estávamos no Egito, nós não tínhamos salvação, nós estávamos perdidos, estávamos na escravidão do pecado, mas Deus, assim como Deus enviou Moisés libertando o povo do Egito, Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar da escravidão do pecado. Nós estamos marchando, passando por muitos desertos, por muitas lutas nesta vida, mas a nossa Canaã não é a Canaã terrestre, a nossa Canaã é a Canaã celeste, é a Canaã celestial. Estamos marchando para uma promessa que o Senhor nos deu, Ele virá nos buscar e reinaremos com Jesus eternamente. A palavra de Deus nos fala que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça, e tudo isso está na palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, ele começou a dizer: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A glória do Egito se foi, a vaidade não só do Egito, mas dos impérios que se levantaram contra a palavra de Deus, que se levantaram contra a igreja de Deus. Onde está o império egípcio? Onde está os impérios assírios? Onde o império assírio? Onde está o império romano, que foi um dos maiores impérios de todo o mundo? Onde estão todos os imperadores que se levantaram contra o Deus Altíssimo? Aguardando o dia em que Jesus voltará. Sabemos que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz que se nós estivermos vivos, seremos arrebatados, reinaremos com Jesus. Outros que não deram lugar a Jesus Cristo aguardarão o juízo de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, fala do juízo final. Mas a igreja do Senhor Jesus, nós não fomos destinados para o juízo final, porque nós estamos aguardando a vinda de Jesus, Ele que nos livra da ira futura. Todas essas promessas estão na palavra de Deus, e nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Porque a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. O homem hoje é vigoroso, é forte, é orgulhoso, é vaidoso, mas amanhã já não será mais, porque seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra de Deus, que entre nós foi evangelizada, que entre nós foi anunciada, e nós não podemos pregar outro evangelho diferente deste. Os apóstolos, eles pregaram o evangelho do Senhor Jesus, a mensagem do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, dizendo que ainda que desça um anjo do céu e nos testifique ou pregue um evangelho diferente deste, que seja considerado anátema, que seja considerado maldição. Nós temos que pregar a palavra que entre nós foi evangelizada.
primeiramente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o evangelho que Jesus trouxe dos céus e entregou aos apóstolos para enviar esta mensagem. O fundamento dos apóstolos é o fundamento que Jesus pôs, e esse fundamento não pode ser mudado. Então, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E ai daquele que acrescentar um tio ou um jota, ou que tirar um tio ou um jota da palavra de Deus. Está escrito em Apocalipse: Deus trará juízo sobre essas pessoas, conforme as profecias deste livro. Queridos, vamos ficar guardados na palavra de Deus. Vamos a cada dia buscar evangelizar, levar a mensagem que Jesus deixou para nós. A palavra de Deus que tem que ser anunciada, a palavra de Deus poderosa. A Bíblia diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Por favor, abra sua Bíblia. Hebreus, o capítulo da galeria dos heróis da fé. Hebreus, capítulo de número 11. A palavra de Deus nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Palavra do Senhor Deus Altíssimo. Pela fé, Hebreus 11, versículo 3, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, queridos, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Na tradução da NVT fala o universo, os mundos foram criados. Hebreus, capítulo 11, versículo número 3, nos diz a palavra de Deus. NVT nos diz: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, os mundos foram criados, todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Que palavra poderosa, palavra que permanece para sempre, amém, irmãos? Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Oh, glória a Deus! O Deus Altíssimo criou todos os mundos, todo o universo, pela sua palavra. E o que nós vemos hoje originou-se daquilo que não se vê. Isso é criar. Tem uma diferença entre fazer e criar. O homem não cria nada, o homem faz. Ele cria através de um material que já é pré-existente. Isso é fazer. Através de um material que já é pré-existente, o homem cria um instrumento, faz uma invenção a partir do que já existe. Criar, Criador é o nosso Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Todo o universo foi formado pela palavra de Deus. O haja de Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Um Deus todo-poderoso. E a Bíblia diz que a palavra de Deus subsiste, existe, permanece para todo sempre. Se tem algo que nós devemos levar em conta, é a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, meus prezados irmãos, meditando no que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 1, nós acabamos de fazer a leitura com os amados irmãos. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 22 a 25, versículo 22 a 25, o versículo 25 nos diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Glória a Deus. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
Esta é a palavra que entre nós foi anunciada. A citação que Pedro faz, isso também já foi citado em Isaías, capítulo 40, do versículo 6 ao 8, falando da glória de Deus, da palavra de Deus que permanece para sempre. A palavra de Deus, irmãos, ela é diferente dos projetos e pensamentos humanos, porque os homens pensam e tentam fazer, e algumas vezes conseguem, e outras vezes não, mas a palavra de Deus, o Deus Altíssimo, tem o seu fiel cumprimento. As promessas que Jesus fez, e trazendo dos céus para nós, ele trouxe o evangelho de Deus para nós, e essa palavra nos foi anunciada, nos foi evangelizada. Aguardamos nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Eu gostaria ainda de meditar com os irmãos em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro. Glória a Deus. Capítulo de número 3. Versículo de número 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Nos diz a palavra do Senhor: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, glória a Deus, mas nós, segundo a sua promessa, promessa da palavra de Deus, que permanece para sempre. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Oh, glória a Deus! Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Sejais achados sem mancha, vestes branqueadas no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Este é o papel da igreja, esta é a nossa parte, não só de pregar o evangelho, não só de anunciar o evangelho a toda criatura, mas que possamos a cada dia estar olhando por nós mesmos. O apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, ele dizia para Timóteo: Timóteo, meu filho na fé, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, palavra de Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, queridos, não é somente pregar o evangelho, não é somente falar de Jesus, mas é guardar Jesus no nosso coração. É ter Jesus como modelo das nossas vidas, é viver no perfeito amor de Deus, na paz de Deus que excede todo entendimento. Este amor, nessa comunhão que Jesus veio trazer para todos nós, não olhando para nós mesmos, porque nós não temos, nem para o homem em si, que nós não temos condição de nos salvar nós mesmos, mas a graça de Deus tem sido revelada, trazendo salvação a todos os homens na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o apóstolo Pedro, ele faz essa seguinte pergunta: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? A decisão é nossa.
aguardando e apressando-vos. É hora de nos apressar de chegar para Deus. Os sinais estão se cumprindo. A vinda de Jesus está às portas. Apesar que alguns não creiam, mas Deus está dando uma oportunidade para as pessoas se arrependerem. Tanto aqueles que não aceitaram Jesus, como aqueles que dizem que já aceitaram Jesus, mas que estão vivendo uma vida dissoluta, de qualquer maneira. Queridos, no céu não entra pecado. Ah, mas estou aguardando novos céus e nova terra. Mas no céu não entra pecado. Só entra quem é lavado e remido no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou sangue remidor, perdoando-nos dos nossos pecados e deixando as nossas vestes espirituais mais alvas do que a neve. Creia nisso, não olhe para o tamanho do problema, nem o pecado, nem a dificuldade, mas tenha fé, mas não é uma fé qualquer, é uma fé genuína na palavra de Deus que permanece para sempre. Se a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, amém. Creia e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Faça a prova de que o Deus Todo-Poderoso enviou Jesus para nos perdoar, para a cada dia nos justificar, deixar as nossas vestes espirituais mais alvas do que a neve, nos fortalecer, nos firmar na rocha eterna que é o próprio Jesus. Amém, irmãos? Porque nós, segundo a palavra de Deus, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, devemos procurar que dele, do Deus Altíssimo, sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que o Deus Altíssimo nos guarde, nos firme na própria rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus ache lugar em nossas vidas, para que a cada dia nos corrobore, nos fortaleça e nos prepare para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos com Jesus para sempre na glória, e então louvando o nome dele, o Deus Altíssimo, para todo sempre. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Amém.